Olá a todos vocês que irão me assistir. Esse é o canal A Verdade do Evangelho. Nós vamos deixar aqui mais uma palavra de Deus para você. E esse tema é um tema muito profundo de falar, mas eu quero aqui deixar as palavras para você. Eu quero falar a respeito do anticristo. Acredito que muitos de vocês que vão me assistir já ouviram falar a respeito do anticristo. Será um homem que se levantará no fim dos tempos para enganar as nações, perseguir a igreja de Deus e vai ter uma perseguição ferrenha contra o povo de Deus. Para aqueles que acreditam que a igreja estará aqui na grande tribulação, são chamados os pós-tribulacionismo, e para aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, são os pré-tribulacionismo. Mas olhando biblicamente, nós podemos perceber que a igreja, ela estará aqui na grande tribulação, por conta dos textos que são bem claros, mostrando que o anticristo, que a Babilônia, o falso profeta, eles vão perseguir a igreja, os santos. Lá em Apocalipse, no capítulo 13, vai falar muito a respeito disso que eu estou falando. Que o anticristo, o falso profeta, juntamente com a besta que emerge do mar, vai perseguir os santos, vão matar os santos à espada, vão levar pessoas para o cativeiro. Então nós vemos que ali é a igreja, por mais que o termo, tanto grego, tanto hebraico, não apareça ali. A palavra santo não quer dizer igreja, mas nós sabemos que os santos são pessoas salvas, sendo assim, sendo a igreja. Eu quero ler aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 3 e 4, que diz assim: Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, ou o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Esses dois versículos aqui estão registrados em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3 e 4. Eles estão falando a respeito do anticristo. O anticristo será um homem levantado no fim dos tempos, um homem escatológico, ou seja, um homem dos últimos dias que se levantará para opor-se à igreja, opor-se ao evangelho, ao cristianismo. E esse homem, ele vai organizar e governar a Babilônia, as pessoas que aceitaram a sua marca. Ele vai ser o líder. E juntamente com os súditos do anticristo, eles vão guerrear, vão perseguir a igreja de Deus que estará aqui na terra. Nós vemos aqui no versículo 3, fala, ninguém de modo nenhum vos engane. Ou seja, o versículo 1, 2 de Tessalonicenses está falando do arrebatamento, a vinda do Senhor, quando a igreja encontrará com o Senhor. Mas o apóstolo Paulo vai falar que ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia. Ou seja, em outras palavras, o apóstolo Paulo está falando, vocês fiquem atentos, porque a vinda de Cristo só virá depois que manifestar a apostasia, que é o abandono da fé, e levantar-se o anticristo, o homem do pecado. Então, antes do retorno triunfal de Jesus, o retorno glorioso de Jesus, vai haver uma apostasia, que quer dizer rebelião contra Deus, rebelião contra tudo que se refere a Deus, um abandono de fé, um esfriamento espiritual.
muitos vão se levantar contra Deus, muitos vão blasfemar, desviar da verdade. Isso é apostasia, abandono da fé. Então, antes da volta, do retorno glorioso de Jesus, vai vir a apostasia e o homem do pecado, que diz aqui, vem a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Nós vivemos aqui no século 21, no mês de outubro de 2023, e nós sabemos que este homem ainda não foi revelado porque há algo detendo ele, tem algo restringindo a sua força. Por mais que nós vemos aí tantas coisas acontecendo, nós vemos aí que a operação do erro está instalada. No versículo aqui vai falar que, no versículo 7 fala, com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Nós vemos aí, através das leis, o mistério dessa iniquidade já está operando, já está no meio nosso, já está no mundo. Pessoas organizando, pessoas criando leis, preparando o terreno para que o anticristo assim venha, para que esse homem se levanta e ache o mundo da maneira que ele quer. Então, nós vemos aí as organizações terrestres caídas, preparando este terreno, esse território, esse palco, para que o anticristo se manifeste no exato momento. E nós sabemos que isso é uma profecia bíblica, é uma profecia, então irá acontecer. Eu não devo orar para que não aconteça. É mister, é necessário que isso aconteça. Porque Paulo diz aqui que ninguém de modo nenhum vos engane, que isso não será assim antes que venha a apostasia e revele-se o homem do pecado. E este homem do pecado, a qual é o anticristo, a missão dele é perseguir a igreja e opor-se tudo que é de Deus. Tudo que a palavra de Deus diz, ele vai se opor e querer levar as pessoas a se opor também. Vai surgir aí também a marca da besta. Todos aqueles que não foram marcados com o selo do Espírito Santo, será marcado pelo carimbo da besta. Eu não sei se essa marca será literal ou se será espiritual, mas todos aqueles que não estiver submetido na palavra de Deus, todos aqueles que não creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, esses automaticamente vai estar selados com o carimbo da besta, sendo seguidor da besta e automaticamente perseguindo a igreja também. Então nós vemos aqui que esse anticristo, ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama de Deus. Ele é um opositor, ele é o adversário, ele é um caluniador, ele está sendo usado pelo diabo. Quem está por trás dele é o seu pai, é o diabo. E ele vai se opor contra a obra de Deus, ele vai se opor contra o cristianismo, ele vai se opor contra a verdade. Por isso que nós estamos vendo essa inversão de valores. As coisas estão mudadas, o que era certo hoje é errado, o que era errado hoje está sendo certo, porque tudo isso tem a finalidade de preparar o terreno para o anticristo, para quando ele vier, ele já acha o mundo da maneira a qual ele precisa que esteja, para assim poder perseguir as pessoas e enganar as pessoas facilmente. E ele se levanta contra tudo que se chama Deus, ou tudo que é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus. Ele vai querer a adoração para si. Ele vai querer tirar a adoração a Deus verdadeiro e vai querer ser adorado, louvado, enaltecido. Ele vai querer reger, governar o mundo. E muitas pessoas não se atentam para isso. As pessoas estão vivendo como nada disso fosse acontecer. As pessoas rejeitam ao Senhor, ao Salvador, e não lê as Escrituras, não busque entendimento,
E essas pessoas assim serão presas fáceis, muito fácil para serem enganadas, para aceitar a marca da besta, para viver aqui sendo governada pelo anticristo. E sobre o anticristo tem várias passagens bíblicas que falam a respeito dele. Nós vemos Daniel no capítulo 11 falando sobre o anticristo no futuro, quando se cumprir a última semana das 70 semanas de Daniel, registrada no capítulo 9, no versículo 24 ao 27. Nós vemos também em 1 João, capítulo 2, versículo 22, que fala: este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. 1 João 4, versículo 3, também vai falar do anticristo. São vários textos falando a respeito. E durante a história bíblica, a história do mundo, surgiram vários anticristos, se opondo a Deus, se opondo aos cultos, ao cristianismo, negando o Pai, negando o Filho, se opondo a tudo que se chama de Deus e tudo que é objeto de Deus. Porém, esse anticristo, a qual nós lemos aqui, antes do retorno glorioso de Jesus, ele é o chefão, ele é o último anticristo que se levantará para perseguir intensamente a igreja, os santos. E ele vai perseguir com todas as suas forças, com o poder de Satanás, perseguir a igreja. Muitos crentes serão mortos, porque lá em Apocalipse 13, versículo 8, 9 e 10 vai dizer: então, antes que Jesus retorne, é preciso acontecer a apostasia, o abandono da fé. É o que estamos vendo aí. Mateus 24, versículo 12, o próprio Jesus diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. E nós vemos que tem algo neste momento detendo este homem para que ele não seja manifestado, revelado. Tem algo detendo, e Paulo aqui no versículo 6 e 7, fala aqui no versículo 6, e agora sabeis que o que detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria, ou seja, ele tem o tempo determinado por Deus. Por mais que ele vai ser um homem poderoso, que vai usar aí os meios mundanos, vai usar aí o sistema, né? Porque a besta não é um sistema, é um homem que vai usar o sistema. Por mais que vai ser usado de tudo, ele vai ter o poder limitado dado por Deus. Deus vai permitir para que ele faça tudo isso, porque nós vemos que ele tem até o tempo, tem algo restringindo, detendo. Mas a hora que esse algo for tirado, então se manifestará o homem do pecado. E pelos acontecimentos nós vemos que esse dia está se aproximando, o retorno de Jesus está se aproximando. Se o retorno, apesar dos acontecimentos, os sinais que antecedem a volta de Cristo estão cada vez mais evidentes, e cada vez mais intensamente, nós podemos ver que esses sinais então estão mais perto. A apostasia e o homem do pecado. Por quê? Porque que se a volta de Cristo está perto, ele não vai voltar antes que aconteça tudo isso. O texto é claro, a Bíblia é clara, que antes que a volta de Jesus aconteça, revele-se o homem do pecado e a apostasia. Então nós precisamos nos atentar. Leis, inversão de valores, tudo está em harmonia com o anticristo. As coisas estão mudadas. Quem viveu há 20 anos atrás não imaginava que nós iríamos passar por tudo o que estamos passando hoje. As coisas estão mudando. Pessoas violando as leis, pessoas não obedecem mais. Aquilo que era certo se tornou errado. E nós vemos que o que é doce eles chamam de salgado, o que é amargo eles chamam de mel, o que é luz eles chamam de trevas, o que é trevas eles chamam de luz. Inversão de valores, criando nas escolas banheiros para a terceira classe, não tem nem só homem nem mulher, mas tem a terceira classe. Isso tudo é o mistério
ministério da iniquidade já operando na escola, na sociedade, entrando através de desenhos animados, entrando através de filmes, entrando através das mídias sociais, e às vezes os pais, os crentes estão adormecidos, dormindo, não entendendo o que está acontecendo, vendo os sinais, mas estão acomodados, estão apáticos, estão dorminhocos. Então há um chamado a acordar, despertar, desperta tu que dormes. Então, o anticristo virá e ele estará contra a igreja, mas há uma promessa para o povo de Deus. Deus vai estar com a sua igreja, cuidando, guardando, dando força. Por mais que o povo vai ser perseguido, muitos vão ser mortos à espada, mas se for possível, morra para Cristo e ressuscita para a glória eterna, para a vida eterna de Deus. Há um chamado, olhe para as Escrituras, veja, releia as Escrituras e veja que esse dia está próximo. Agora, talvez a pergunta pode ser: o que é que está restringindo? O que é que está detendo o anticristo para que ele não seja manifesto agora? Essa é uma pergunta que todos nós, quando ouvimos falar do anticristo, ficamos curiosos para saber o que. E no decorrer da história, muitos tentaram arriscar falar o que. O apóstolo Paulo aqui não mostra claramente, evidente, o que era, mas ele fala que há algo detendo. E no decorrer da história, muitos dizem: é a igreja de Deus enquanto está aqui na terra. É a igreja de Deus que restringe o anticristo. Não. Aí para os pré-tribulacionistas, quando a igreja for arrebatada, então o anticristo se manifestará. Não, mas Apocalipse diz que a igreja estará aqui na terra. Mateus capítulo 24 diz que a igreja estará aqui na terra, os santos estará aqui na terra. Então não pode ser a igreja. Outros dizem é o Espírito Santo que está restringindo, mas o Espírito Santo também não vai ser tirado aqui da terra. Ele é onipresente, ele estará aqui. Outros dizem que era o governo humano, outros dizem que era o que estava restringindo, era Miguel, outros falou que é a pregação do evangelho. Bom, a Bíblia não é clara, mas nós sabemos que ele está sendo detendo. Eu creio que é o poder de Deus, é a soberania de Deus que está detendo. Quando Deus tirar a sua mão, o poder refreador, então ele se manifestará. Que nós podemos crer nas verdades bíblicas. Confira na sua Bíblia, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, leia do versículo 1 ao 6, e ele fala que a nossa reunião com ele está prestes, mas antes disso, haverá um abandono, a apostasia e se revele o homem do pecado. Fique com essas reflexões. Logo, logo eu postarei mais vídeos falando sobre a volta de Cristo. Depois falarei também sobre a apostasia. E vou fazer vários vídeos comentando aqui a respeito dos acontecimentos. Forte abraço e até a próxima.